Boa noite, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Vanessa, faço parte da equipe de comunicação da Roberto Molduras e também da Universidade da Moldura. E quem nos acompanha sabe o nosso roteiro de lives para disseminar informação, conhecimento no segmento de molduras. Confesso que nós estávamos com muita saudade desses momentos, acredito que muitos de vocês também. Devido à alta demanda de outros compromissos, nós conseguimos iniciar hoje, então, a temporada de 2022, que nós prometemos que será incrível, tá bom, gente? Hoje um dia com notícias tristes, né, no mundo inteiro, uma iminência de uma guerra já praticamente declarada, semanas que passaram um pouco tristes com acontecimentos na nossa querida Petrópolis. Então, o momento que a gente traz aqui hoje também é para trazer coisas boas, né? Notícias boas, tentar acalentar um pouco os nossos corações que passaram ali por fases difíceis com pandemia, com outros problemas, mas nós seguimos firmes e unidos no nosso propósito. E na noite de hoje a gente traz uma história muito inspiradora. Ela foi escolhida com muito critério porque ela diz respeito a coisas muito lindas, que é a vontade de vencer, a dificuldade de começar um negócio absolutamente do zero e o fato dessa história ter sido protagonizada por um jovem, né? Um jovem empreendedor muito novo e que hoje vai nos dar um exemplo de persistência e também muito conhecimento a respeito desse segmento. Então a gente tem a honra de anunciar a história da Enquadrando, da loja do Augusto Sadala, que tem como sócio a sua noiva, a Júlia. Uma história muito bacana, eu quero que vocês aproveitem para perguntar para o Guga, que ele é conhecido assim, tudo que vocês tiverem de dúvidas, óbvio que a gente vai traçar ali toda a história dele, até para servir de exemplo e orientação para muitos de vocês. E ele é uma pessoa extremamente generosa e com certeza vai colaborar não só com o seu testemunho de vida, o seu testemunho profissional, mas também com dicas e outros assuntos que sejam do interesse coletivo, tá? Eu vou chamar então a grande estrela da noite e a gente vai dar início então a essa live que promete ser sensacional. Vou chamar o Guga então, acho que ele já está por aqui, vamos ver, não é ele, deixa eu chamá-lo. Guga, enviei o convite para você, aceite por gentileza. Aí está, boa Tudo noite. bem? Boa noite. Sempre com esse sorriso, tá, pessoal? Essa é a marca registrada desse profissional ali, já para dar o sinal que essa noite é de alegria, Vocês né, Guga? bola, show de bola. Vocês me escutam bem? Tá tudo certinho com o áudio? Me Pois deem é, um feedback. pessoal, como é que estamos? Tudo certo. Papo. Bom, acho que tá Eu acho ok. que estava travando um pouquinho, Guga. Tava travando um pouquinho, né? Cara, pior que É, qualquer coisa, se der uma travada, eu vou aqui pro 3G, 4G. Então, tá certo então, gente. Vamos lá então começar essa epopeia. vamos lá, vamos lá. Gente, então, olha, o Guga tem 26 anos, mas vocês imaginam que a história dele começa ali há um tempinho já, né? E de cara, Guga, o que que a gente gostaria de saber? Quem era o Guga Sadala antes da loja Enquadrando? Como era a sua vida? Cara, Como tudo começou? uma boa pergunta. Ó, quem era o Guga Sadala? Era um estudante de engenharia civil que estava ali no seu sétimo semestre. Estagiava no sol quente, como todo bom estagiário de engenharia civil, ia para a obra, fazia as coisas, não tinha dinheiro para nada como estagiário do Brasil e tinha vontade de ter as coisas, de sair, de fazer as coisas, né, de viver a vida. E antes de começar propriamente dito enquadrando, minha vida era assim. Uma vida de estudante comum, como todo bom brasileiro, sempre lutando. Qualquer jovem no Brasil, um caminho
tradicional ali de fazer, estudar, passar uma faculdade, fazer essa faculdade, estagiar, um dia se formar. Guga, eu Muita acho que a vontade de sua empreender. conexão. Aham. A sua conexão está falhando um pouquinho. Tá, Pelo deixa menos eu para mim aqui. dar para fazer alguma coisinha aqui, porque, enfim, eu tô no Wi-Fi normal, mas vamos lá. Ó, vê se fica travando aqui nos próximos minutos, senão eu saio rapidinho, entro e Tá. vou pro. Bom, então vamos lá. Você estudava, normal, tocava a vida. Onde a moldura entrou na sua história? Tá, vamos lá. Ó, eu comecei o Enquadrando, o Enquadrando vai fazer 6 anos agora, dia 21 de março. 6 anos agora. Então a gente começou ali, eu era bem novinho, né? Eu e a Júlia, então. A Júlia tinha acabado de fazer 18 anos, a gente estava namorando e a gente queria sair, né? A gente queria sair. A minha história começou que a gente queria sair, queria ir pro cinema, como qualquer jovem que quer namorar, quer levar a namorada para comer uma pizza, né? E obviamente não tinha dinheiro suficiente para isso. Então a gente queria ter uma renda extra. A Júlia queria decorar o quarto dela. Foi comprar quadros na internet, né? Papel e falaram que era quadro, certo? Então foi basicamente assim que começou Enquadrando. A gente teve uma experiência ruim e eu falei, cara, eu vou fazer os teus quadros. É assim que a gente vai começar, vou fazer teus quadros e tal, e quem sabe a gente pode vender. Eu acho que está ainda travando, Guga, se conseguir. Oi? É, está travando bastante ainda. Tu tens algum recurso? Tá, vamos lá, vou tentar aqui. A gente está esperando um pouquinho o pessoal que está entrando, que o nosso convidado está com um probleminha de conexão. Pronto, vamos ver se ajeita aqui, ó. Agora estou no 4G, se der algum problema, eu não sei mais o que fazer. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Agora vai dar certo. Tá, voltando, né? Quando a gente começou, a Júlia queria comprar quadros, né? Para o quarto dela, para decorar o quarto dela. A gente comprou, não teve uma boa experiência, né? E a gente começou basicamente enquadrando assim, de uma experiência ruim. A gente começou a querer vender os quadros, né? Os primeiros quadros que a gente fez, como não tínhamos dinheiro nem para sair, não tínhamos dinheiro também para comprar quadros, e a gente fez os primeiros quadros de papelão, certo? Papelão mesmo, não estou contando história não, era papelão com fita crepe, pintado, totalmente artesanal, só que a gente viu uma oportunidade, né? A gente viu que, principalmente, não tinha ninguém bem posicionado naquele momento na internet na nossa cidade. Então aí que surgiu o Enquadrando. Basicamente foi assim. Esse momento foi há 6 anos, é isso? 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, quando a gente Tá. começou. Isso, só para situar as pessoas que nos ouvem. O Guga, a loja Enquadrando, o negócio do Guga é em Belém, lá no Pará. E o motivo de vocês não terem encontrado quadros na ocasião é porque a região de vocês aí não tinha esse tipo de produto tão disseminado ainda também? Assim, um pouco disso, né? Mas assim, há 6 anos atrás, se tu for analisar, não tinha tantas lojas que estavam bem posicionadas na internet. Porque até mesmo a internet ali, principalmente o Instagram, era uma coisa que, por exemplo, não tinha stories quando eu comecei. Não tinha nem stories quando eu comecei. Então era uma coisa assim que ainda estavam se descobrindo no Instagram e ser essa grande ferramenta de venda que é hoje. E a gente até achou, só que a gente achou algumas franquias de moldura, certo?
e que claramente cobravam um valor um pouco elevado do que nós poderíamos pagar. Poderiam pagar, ok. Exatamente, entendeu? Então, a gente viu ali uma oportunidade de atingir umas pessoas mais jovens ali, naquele momento, né? Quase decorativos que não tinha muitas lojas posicionadas no Instagram. Então, foi basicamente assim que a gente começou, certo? Tinha algumas lojas posicionadas em termos de Brasil? Tinha, certo? Só que a gente também tinha um problema, né? Hoje em dia um pouco menos, né? Com a questão do frete na região norte do país. Sempre foi. Então, às vezes, o frete saía mais caro que o produto, entendeu? Hoje em dia isso já mudou, né? Tem várias e várias ferramentas, a gente pode falar depois, algumas ferramentas que ajudam a esse frete, né? Mas até então, naquela época, não tinha. Foi necessário, né? Perfeito. Então vamos lá. Fazer os Vocês quadros eram de dois papelão. estudantes. Isso. Queriam comprar quadros, viam dificuldade de encontrar naquela ocasião e também tinham poucos recursos financeiros. Então, o ramo de quadros, ele foi decidido a partir dessa situação de vocês. Não havia um plano prévio, um dia, eu quero montar uma loja de quadros, eu projetei durante 2, 3 anos. Não. Vocês perceberam uma oportunidade, enxergaram uma oportunidade. Não tinha nenhum plano prévio. Na verdade, a gente não entendia nada de quadros decorativos. A gente não sabia como falar, como vender, como fazer. E, cara, a gente não sabia nada, absolutamente nada. Sabe aquele calor de jovens querendo fazer alguma coisa de diferente? Era basicamente isso. Essa história, então, com outras pessoas que estejam ali querendo começar. Oi? Desculpa que Eu acho que travou aqui. está ainda travando um pouquinho. Deixa eu retomar, então. Certo. Como que foi o início? A opção de iniciar um negócio de quadros. O que vocês dois fizeram? Vocês tinham poucos recursos financeiros e não entendiam nada do segmento, né? Quais foram os primeiros passos? Quando a gente começou, a gente queria ser mais profissional. Então, a gente procurou adquirir conhecimento, né? Tanto da área de vendas, quanto da área de molduras. Da área de molduras, a gente conseguiu pegar um pouquinho mais de conhecimento conversando com as pessoas que já estavam no mercado. Tinha muitas lojas, assim, moldurarias aqui, vidraçarias e moldurarias, né, na nossa cidade. A gente começou a se aproximar e procurar buscar conhecimento. E com o tempo, né, pesquisando, a gente conseguiu achar algumas coisas que meio que davam um pouquinho de conhecimento para a gente começar o nosso negócio. Você lembra de quanto vocês tinham para investir no início? Olha, a primeira vez, o dinheiro que a gente tinha para investir, falando bem sério com vocês, eram R$ 36. Foi investir, como eu falei, era a vontade de sair, assim, de fazer, de ter uma renda extra e, cara, nada profissional. Mas, quando a gente começou a levar a sério, a gente deu um jeitinho, né, de arrumar o investimento, de levantar o investimento para conseguir fazer, né, o que a gente queria. A gente começou a perceber que mesmo os quadros de papelão, as pessoas tinham uma alta procura. Imagina se o produto fosse bom. Imagina se a gente bem posicionado. Imagina se a gente soubesse realmente e montasse estratégia para vender aqueles produtos. Então, foi basicamente sem dinheiro que a gente começou, mas depois a gente buscou o conhecimento para compensar essa falta de dinheiro, né, que a gente tinha no início. E vocês tinham algum local? Vocês iniciaram já produzindo os quadros ou vocês compravam aros montados? Como é que se deu para o pessoal entender a lógica? E vocês tinham só R$ 37 e como é que se tornaram hoje uma das maiores lojas aí do norte do país, principalmente? Beleza. Quando a gente começou, a gente, obviamente, fazia quadro de papelão e a gente teve que fazer essa transição para o quadro de madeira, né? Um quadro
de madeira pinos, né? O padrão, né? Que é usado hoje aí no Brasil inteiro, né? Então, a gente comprava essas molduras feitas, depois de um tempo a gente começou a comprar essas molduras feitas no comércio. A gente ia até o comércio da nossa cidade, procurava algum fornecedor, comprava e colocava uma impressão dentro, basicamente, e vendia. Então, o investimento era, se a gente, com R$ 36, por exemplo, dava para se comprar, sei lá, 2 molduras na época, 3 molduras na época, alguma coisa assim. A gente conseguia comprar 3 molduras, fazer 3 impressões, vender, pegar aquele lucro, aumentar o nosso capital e ficar fazendo isso repetidas vezes, entendeu? Então, basicamente, todo dia eu ia para o comércio. Praticamente, assim, todo dia eu tinha que ir para o comércio e era uma luta muito grande, né? Era difícil, era difícil. Às vezes, estoque, às vezes a gente chegava lá e, ó, não tem moldura, vocês levaram tudo. E agora, como é que a gente vai fazer? Aí a gente teve que fazer uma segunda transição, que era produzir nossas molduras, que naquele momento foi um grande erro. Por quê? Por quê, Vanessa? A gente não tinha conhecimento que tinham fábricas que fabricavam o metro linear da moldura. Prontinho, tudo bonitinho, entendeu? Que nem a Hubert faz para simplesmente só fazer um corte, grampear e pronto, está pronto o aro da moldura. A gente não tinha esse conhecimento. Então, as primeiras molduras que a gente fez, a gente comprava chapa de MDF, por exemplo, de 9 mm, certo? E cortava com uma tupia por dentro, para a gente conseguir fazer o aro. Então, a gente conseguia fazer o aro do A4, do A3, o aro do A3, dentro dele o aro do A4, dentro dele o aro do A5, só que era MDF. Então, não tinha muito acabamento e a gente precisava ainda pintar esse MDF, entendeu? Só que foi um passo importante para a gente entender que a gente precisa das fábricas. Nós precisamos de pessoas que entregassem um produto totalmente acabado, certo? Então, isso daí foi um passo muito importante aí que entra, né, a Hubert aí na história, né? Entendi. E aí, lá no início, então, vocês compravam quadros prontos, vocês colocavam artes próprias nesses quadros e vendiam para quem? Para amigos, para colegas da faculdade? Vendiam 2, depois vendiam Exatamente. 4, foi assim que começou. Basicamente, era para os amigos e a gente começou, desde quando a gente começou a pensar em molduras, a gente sabia que a gente tinha que se posicionar na internet. Se a gente tinha uma chance de ter uma loja de quadros forte, seria com posicionamento na internet. Porque os nossos concorrentes, que a gente estava longe de ser concorrentes deles, mas a gente enxergava como concorrente, nenhum estava posicionado na internet, ou pelo menos bem posicionado. Então, se a gente precisava ter um diferencial, seria isso. Então, desde o início, quando a gente começou enquadrando, a gente se posicionou na internet. Então, lá a gente Que vendia, ótimo. fazia nossas vendas. Claro que as vendas eram mais para amigos, mas desde o primeiro dia que a gente abriu o Enquadrando, o Instagram do Enquadrando, sempre a gente teve pedido. Nunca ficamos sem pedido, principalmente de pessoas que a gente não conhecia. Aí a gente começou a enxergar uma grande oportunidade nesse mercado, né? Foi uma virada de chave ali, digamos, na história de vocês. Guca, vamos Exatamente. imaginar então agora uma linha do tempo. Estudante, foi comprar um quadro, não conseguiu, achou que tinha um nicho de mercado, começou a fazer quadros de papelão, depois tentou fazer produção própria com MDF, faltava conhecimento, faltava produto. Nessa linha do tempo, vocês ainda não tinham um espaço para produção. Era tudo feito em casa. Como é que se deu essa coisa de crescimento? Tenta posicionar todos nós que estamos te ouvindo. Beleza. Nesse momento, assim, depois a gente não tinha um espaço para produzir. Na verdade, nós produzíamos em casa. Às vezes na minha casa, às vezes na casa da Júlia. Quando eu falo casa, Vanessa, tô falando em apartamento. Então, tu imagina a sujeira e a barulheira que fazia, né? E nesse período que a gente começou a dar muito mais molduras, conheceu, né, principalmente a Hubert, e essa questão, né, de comprar as varas de moldura, a gente começou a se interessar muito mais e a gente percebeu que se a gente quisesse ter um produto bem acabado, a gente precisava comprar
dessas fábricas, certo? Então, a gente entrou em contato, fizemos um primeiro pedido ali, cara, juntamos o dinheiro que a gente tinha na nossa vida, assim. O pedido mínimo era, acho que, R$ 1.000, uma coisa assim. A gente teve que pagar um frete muito caro, porque nós ainda não tínhamos contatos de É longe. Uhum. computadora, esse tipo de coisa, né? Então, a gente pegou, comprou, e com isso, a gente percebeu que a gente precisava de uma grampeadeira, né? É uma máquina para grampear os cortes das molduras. Os cortes das molduras, a gente já tinha na cabeça que a gente ia terceirizar esses cortes. A gente tinha uns marceneiros aqui que a gente conheceu, fez contato, né? Que cortavam pra gente. Então, beleza, show de bola. Vamos pegar esses marceneiros, eles já vão cortar essas varas aqui pra gente, vai ficar tudo certo. Só que a gente precisa grampear essas varas, né? Precisa unir essas varas. E aí a gente comprou, fez um esforço a mais, tirou no cartão de um tio meu, assim, e falou, como eu estudava engenharia civil, eu dava aula para a filha dele, né, e de matemática, assim, e a Júlia formada em letras e dava aula de português para a filha dele. Falou, ó, a gente vai dar aula para tua filha aqui durante 6 meses, mas, por favor, tira essa grampeadeira pra gente começar nosso negócio e tal, enfim. E ele confiou na gente e tirou. Aí, beleza, a gente começou, a grampeadeira chegou e a gente grampeava absolutamente tudo no quarto, no meu quarto, assim, dentro de um apartamento. Então, cara, tu imagina como eu era odiado pelos meus vizinhos. Você tem ideia de como eu era odiado pelos meus vizinhos. Imagina o barulho que fazia. E aí Sério. vocês montavam grampeavam os quadros dentro do apartamento e montavam também aí, colocavam as artes, deixavam eles prontos e nesse momento já faziam as vendas pelo Instagram? Tudo isso. Era exatamente o que você falou. A gente recebia, né, as varas de moldura, levava até um marceneiro e ele fazia os cortes pra gente, né, na minha esquadria. A gente levava pro apartamento esses cortes já, né, de acordo com os tamanhos dos quadros que a gente estipulou. Não fazíamos quadros personalizados, principalmente para a gente conseguir dar mais escala para o nosso negócio. Trabalhamos com tamanhos fixos, grampeávamos, colocávamos as artes que foram impressas em gráficas, né? E fechávamos o nosso pedido ali, entendeu? Recebemos as encomendas, fechávamos, embalávamos e entregávamos. Simples assim. Então, se eu soubesse como começar dessa forma, sem ter que fazer, sem ter que tentar produzir, tentar fazer o corte, cara, tinha começado dessa forma. Era muito mais prático, muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? E o produto ficava muito melhor também. Então, basicamente foi assim. E isso de produzir no quarto durou ainda um tempo antes da gente ir para o espaço. Isso, eu ia te perguntar quanto tempo durou esse processo de vocês utilizarem aí o próprio espaço de moradia para conseguir crescer no negócio. Exatamente. Quando a gente foi assim uns 6 meses, eu acho, 7 meses antes da pandemia, assim, antes de Nossa, 2020, a gente estava procurando algum espaço que a gente conseguisse fazer tudo, né? O corte, grampear, fazer tudo, né? E que fosse perto da nossa casa, justamente pra gente. Eu morava bem próximo da Júlia, a gente queria um espaço perto, um escritório, né? Um lugar pra gente conseguir fazer essa produção e tal, e perto das nossas casas, né? Principalmente. Só que isso demorou, a gente não achava um espaço que realmente se adequasse ao nosso negócio. Então a gente demorou para achar esse espaço e a gente foi aguentando esse tempo em casa, assim, sabe? Sendo odiados por família, por vizinhos e assim por diante, né? E principalmente aquela vontade que a gente tinha no início foi crescendo, né? Principalmente por exemplo, larguei minha faculdade, eu estava no 7º semestre de engenharia civil, larguei para me dedicar à minha loja, porque eu realmente vi que ali era uma grande oportunidade, a gente estava com um crescimento muito grande, assim, em um curto período de tempo. Então, onde a gente vendia, sei lá, demorava para vender, sei lá, 50 molduras, a gente conseguia vender, tipo, 50 molduras em um dia, entendeu? Então, começou a ficar um crescimento, assim, muito acelerado, muito absurdo. Então, a gente começou a enxergar ali que a gente precisava se profissionalizar, dá para fazer dentro de um quarto, dentro de uma casa, principalmente pela bagunça, né?
enfim. E aí estava nesse processo de Sim. procurar um lugar. Então a gente conseguiu, até que a gente, depois de um tempo, né, um pouco antes da pandemia, a gente conseguiu achar um lugar. Nos mudamos, né, para esse lugar, levamos o enquadrando para lá, para esse local, estamos aqui até hoje, né? E, e basicamente foi assim, essa transição. Tu consegues dizer para nós, Guga, quantas molduras tu vendias por mês há 5 anos e quantos quadros, na verdade? E quanto vocês vendem hoje, mais ou menos? Ó, chegou a bater pico, é porque assim, varia muito de período, né? A gente trabalha muito com quadros personalizados, então tem períodos assim que a gente vende, cara, mais de 1.200 molduras hoje, mais de 1.200, 1.500 molduras no mês, né? Isso é muita E tem períodos, por exemplo, naquela época, a gente vendia assim, coisa de 250, 200 molduras, 300 molduras, assim, uma média, tá? Levando em consideração que tem épocas do ano que vende mais, tem épocas do ano que vende menos, né? Lembrando que vocês não têm loja física, vocês Então, vendem pelo Instagram, né? tudo pela Eu internet. gostaria que você ressaltasse isso para o pessoal, Guga. Todas as nossas vendas, basicamente todas as nossas vendas, eu não posso falar que 100%, né? Porque a gente tem indicações de amigos, né? Então não vieram pela internet essas vendas, mas são a grande minoria. Então vou dizer que 99,9% foram vendas pela internet, vendas pelo Instagram de pessoas que a gente não conhecia, que a gente passou a conhecer através do nosso perfil do Instagram, né? Passaram a conhecer a gente no caso. Então, tudo que a gente vendeu até hoje, basicamente 99% foi pela internet. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero retornar um pouquinho lá no início. Uma dúvida muito comum, Guga, que chega até nós, são empreendedores, né, que estão iniciando, mas eles estão incertos entre terceirizar a produção ou já adquirir o seu próprio maquinário. Óbvio que depende aí também do tipo de perfil, do tipo de negócio. Mas o que você Exatamente. diria dentro da tua experiência? É possível começar sem maquinário, com uma certa assertividade, ou já de cara, já comprar o seu maquinário e começar a produzir? Ou isso depende de cada situação, conforme a tua experiência? Ó, eu acho o seguinte, quando a gente está começando o nosso negócio, todo negócio a gente tem que começar pela venda, né? Então, assim, é bom começar com todos os maquinários. Se você tem um dinheiro, um capital para investir nisso, tá? Hoje, por exemplo, eu começaria com todos os maquinários, certo? Começaria com todos os maquinários, porque a gente já tem um capital, já tem, já sabe como é que funciona, já entende como é que funciona a mecânica de uma moldura, a gente já entende como é que funciona a dinâmica para uma venda de uma moldura, certo? Então, a gente já tem certo conhecimento e aí seria mais fácil começar com o maquinário. Mas uma pessoa que está começando do absoluto zero, eu aconselharia a começar de uma forma que você conseguisse assim, diminuir os giros, certo? Então, se você tivesse um bom fornecedor de molduras e uma boa gráfica parceira, esses dois pilares, assim, você conseguiria ir muito longe. Se você tivesse uma pessoa onde você conseguisse comprar uma certa quantidade de molduras com preço de atacado, com preço justo, você conseguisse colocar uma margem em cima, e se você tivesse uma gráfica onde você conseguisse imprimir ali as suas artes, as artes que você desenvolveu, e colocasse, juntasse esses dois pilares, né, a moldura junto com a arte impressa, você conseguiria vender muito e ter uma excelente margem de lucro, entendeu? Então, eu acho que ter os maquinários, você não é certificado que você vai vender, né? Os maquinários não te trazem venda. O maquinário te traz escala, né? E um custo menor de produto, né? Só que não te traz venda. Então, eu começaria meu negócio pela venda. Se eu fosse começar do zero e sem dinheiro, eu começaria pela venda. Faria um bom perfil do Instagram, faria um bom site, faria um bom posicionamento na internet, de fato. E depois, com o dinheiro que eu lucraria, com o dinheiro que eu pegaria comprando essas molduras já totalmente acabadas e tal, imprimindo numa gráfica parceira, juntando esses dois pilares e vendendo, no futuro eu compraria os maquinários de forma um de cada vez, assim, ou então compraria tudo, enfim, mas de preferência um de cada vez e terceirizando parte do processo e me habituando com essa parte que eu estou fazendo e terceirizando a outra parte ainda. Por exemplo, o corte, que é um pouco mais complicado,
poxa, eu não consigo fazer, eu acho que eu não vou conseguir chegar num bom acabamento, alguma coisa assim, não tenho experiência, um manuseio, né, de uma serra, alguma coisa assim, tá tudo bem. Terceiriza essa parte, mas vai lá, compra uma grampeadeira e consegue grampear. Você consegue grampear sua moldura sem problema nenhum, entendeu? Então, eu terceirizaria uma parte, fabricaria outros. Então, eu ia fazer, eu seguiria esse caminho. Se eu tivesse começando do absoluto zero, certo? Quando eu digo zero, é zero sem conhecimento também, certo? Então, acho que é a melhor forma, até mesmo para se sentir, se encontrar nesse segmento, né? Porque, enfim, pode ter pessoas. Eu acredito que a maioria das pessoas que entra, assim, se encontra demais nesse segmento, né? Que, cara, de verdade, com as pessoas que eu converso, né? Principalmente nesse perfil, né? Onde eu ensino as pessoas a fazerem quadros decorativos, dou dicas de como começar uma loja. Eu vejo que as pessoas se identificam muito, né, com esse trabalho, com esse segmento. E isso é bem legal, mas pode ter pessoas que não vão se conectar com isso, né? Então, eu aconselharia a começar dessa maneira. Eu achei fantástica a tua explanação e destaco muito um termo que você usou aqui, na verdade não, uma dica. Inicie sempre pela venda. Fantástico, eu acho que o pessoal que nos ouve agora precisa entender essa premissa, né? Inicie o seu negócio pela venda. Te Exatamente. pergunto, Guga, que ações, dentro da tua experiência, você pode compartilhar que são necessárias hoje para que haja essa venda, mesmo que a pessoa esteja começando? O que é imprescindível para que a venda ocorra? Certo. Posso falar assim, tem técnicas de venda, né? Ok, beleza. Mas eu vou falar assim do que eu mais domino, que é a internet. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas elas têm na cabeça que elas precisam, para montar um negócio, elas precisam estar posicionadas ali, tem uma grande loja, numa grande rua que chame muita atenção. E a verdade é que a maior rua do mundo, a melhor e maior rua do mundo é a internet. A internet você consegue estar do lado, você consegue ser vizinho de cada um dos seus clientes todos os dias. Porque todo mundo está com o celular na mão, está conectado com o celular. Então, eu acredito que para você ter e fazer boas vendas, você tem que ter um bom posicionamento na internet. E um bom posicionamento na internet, principalmente nas redes sociais, para você baratear o custo de adquirir novos clientes, tá? Porque com o tempo você vai pegando técnicas que você consegue adquirir esses clientes através da internet. Eu faria um perfil do Instagram, criaria muito conteúdo sobre quadros decorativos nesse perfil, teria conteúdo de qualidade, uma certa frequência nas redes sociais, tá? Postaria absolutamente todos os dias conteúdo e impulsionaria, né, esses posts e impulsionaria, né, através de influencers e também de anúncios a minha loja. Então, basicamente, eu faria exatamente isso e não foi nada diferente do que eu fiz. Até hoje isso funciona. Essa que é a melhor coisa, a melhor notícia. Até hoje isso funciona e muito. A presença digital, então, é um dos fatores imprescindíveis para que a venda ocorra, independente da grandeza do negócio, desde o mais pequeno ao maior. Porque assim, é como você fala do seu negócio. Entendeu? É como você fala do seu negócio. As pessoas, por exemplo, quando elas... Pode ter uma loja linda, maravilhosa, uma estrutura linda, maravilhosa. Aí você vai entrar no perfil na internet, você vai entrar no perfil da pessoa. Você vai ver ali que, cara, é um perfil que é muito engessado. Não tem foto real. E não tem, assim, muita informação. A pessoa, por mais que ela tenha a loja mais linda do mundo, seja um expert em molduras, trabalhe com isso há 30, 40, 50 anos, na internet, o que vai chamar a atenção é a pessoa que, mesmo que não tenha nenhuma experiência, mostre muito bem o seu produto. Que ela mostre muito bem o seu produto, que ela saiba posicionar o seu produto e gerar valor em cima do seu produto para as outras pessoas. Ajudar, de fato, as pessoas a decorarem sua casa, ou então presentear com quadros decorativos. Então, isso conta muito mais na internet, entendeu? Então, um bom posicionamento na internet, eu acredito que seja primordial e também, além de ser primordial, assim, mesmo você começando do absoluto zero, você consegue, dentro da internet, concorrer com pessoas que estão no mercado de
molduras há 20, 30, 40, 50 anos. Entendeu? Então, eu acho que Incrível ali isso. é o caminho. Até hoje, assim, E você de... atribui a presença digital do negócio de vocês como um dos fatores que levou a loja Enquadrando a tamanho patamar, principalmente na região de vocês? Se Sim, você pudesse dizer, olha, a minha loja, claro, salva as outras situações, mas seria uma das ações que você considera que foi crucial para o sucesso da loja? crucial, crucial. Porque, imagina, você não tem investimento, por exemplo. Você não está posicionado uma avenida que chama atenção, alguma coisa assim, certo? Então, onde é que você consegue disputar com seus concorrentes e ganhar a atenção das pessoas? Na internet. E a gente consegue fazer isso hoje de graça. Se você tem um celular, você tem um Instagram, você consegue postar alguma coisa na sua loja. Agora, um fator muito importante é você saber o que postar e saber principalmente como conversar com o teu público. Entender quem é teu público e, de fato, conversar com o teu público da maneira correta. Porque se você ficar atirando para todos os lados, você não vai conseguir falar com ninguém. Entendeu? Você não vai conseguir falar com ninguém. Então, na internet, por mais que você consiga disputar, seja um grande local para você criar o seu perfil e começar as suas vendas, ainda assim você tem que ter profissionalismo na internet. Você tem que saber o que está fazendo na internet. Não é só sobre estar na internet, sim saber o que fazer dentro da internet. Entendeu? Esse é o grande segredo. Foi... Acho que deu uma travadinha. Pessoal, depois a gente vai responder as perguntas aqui, a gente vai subir e no finalzinho vamos responder o pessoal que está perguntando. Enquanto o Guga não volta, deixa eu ver se tinha uma pergunta aqui da Perfect Quadros. Fiquei um ano juntando e comprei todos os maquinários. Hoje só terceirizo a impressão. Maravilha! Seguiu aí uma trajetória e hoje, acho que o Guga caiu, já está praticamente assumindo toda a produção. Eu vou chamá-lo novamente. Vamos lá. Volta, Guga. Voltou? Prontinho. Engraçado, né, Vanessa? Faço live toda terça-feira. Faço para os alunos, faço live, faço Nunca encontro. aconteceu o problema, né? Nunca aconteceu isso, cara. Nunca aconteceu isso, logo hoje. Mas tá bom, tá bom. Quem sabe ficar ao vivo. Guga, isso. O que eu vou perguntar agora eu considero muito importante. A presença digital, então, um dos fatores primordiais, tá? A presença digital se sustenta se o produto não for de qualidade? Não, não se sustenta. Por exemplo, a gente nunca teria uma loja do tamanho que a gente tem se o nosso produto não fosse bom. A gente precisa ter bom produto, eu acho que é importante, um bom posicionamento de marca, né? Um bom posicionamento nas redes sociais, certo? E ação. A gente precisa entrar em ação. Eu acho que são os principais pilares, assim, de fato. Eu ensino bastante sobre isso, né? Porque são os pilares que são necessários. Então, o produto é muito importante, tá? Ele tem sua importância, é muito importante porque você vai ficar vendendo. Você pode conseguir alguns clientes ali, né? Por exemplo, mesmo com um produto não tão bem acabado, você pode conseguir alguns clientes. Só que esses clientes não vão recomprar de você. A recompra é muito importante para o negócio, entendeu? Então, esses clientes também não vão indicar e esses clientes não vão fazer você crescer na internet, porque eles não vão indicar e não vão mencionar, enfim, uma série de coisas. Percebe, gente, quanto à qualidade de um quadro? Porque esse mercado ele se disseminou muito, principalmente nos últimos anos. E muitos entrevistados aqui de outras lives, eles apontam que vem percebendo um critério maior, né? Hoje o cliente ele observa o canto dos quadros, a junção, o acabamento, detalhes que antes passavam um pouco
despercebidos. Você percebe uma exigência maior também ali no público do norte do país? Nossa, sim, sim, sim. Eu acho que isso é em geral, tá? Isso é em geral. As pessoas começaram a entender muito mais, né, o mercado de quadros, principalmente com o crescimento da decoração em si, né? Então, com muita gente na internet, com o mercado teoricamente crescendo em ascensão, começou a ter pessoas que faziam de qualquer jeito, né? Só para tentar ganhar dinheiro e não entendiam de fato o mercado que tem ali por trás, né? Todo o cuidado que tem ali por trás, principalmente das fábricas. E eu acho que as pessoas começaram a perceber isso, né? E começaram a ser bem mais criteriosos quanto a isso, né? O acabamento tem que estar perfeito, o produto tem que ser um produto, quando a gente vende, de certa forma, instagramável. E, enfim, outros fatores também. Uhum. Guga, muitos nos pedem também, chegaram aqui algumas perguntas sobre tendências, né? O que que você observa? O que que as pessoas estão procurando? Existe ainda muita dúvida? É fundamental você ter a loja e colocar imagens que você escolha, que sejam a cara da sua loja, ou pegar de bancos. Como é que você avalia essa situação? Beleza, vamos lá. Sobre tendências, né? Eu acho assim, vou falar de duas tendências assim diferentes, assim, tá? Uma delas é a tendência de molduras, tá? Hoje eu acredito que a tendência maior do mercado sejam em molduras ali de caixa, né? Com perfil mais robusto Minimalistas. Uhum. e consigam fazer quadros maiores, né? Principalmente, porque é uma grande tendência trabalhar com quadros maiores, entendeu? Agora, a gente consegue perceber isso, que a decoração não ficou mais de quadros, não ficou mais uma quantidade, né? Antigamente, até um pouco tempo atrás, era uma grande quantidade de molduras. Então, eram 3, 4, 5, 6 molduras decorando o ambiente. Agora não, são 2 quadros enormes que decoram aquele mesmo Exatamente. ambiente. Então, Uhum. eu acho que esse seja o primeiro caminho. O segundo caminho é sobre as artes, né, que vão dentro desses quadros. Eu acredito que tenham que ser arte que conversa com o seu público, basicamente. Se você tem uma audiência que foi construída ali para um público que gosta de, sei lá, futebol, tem muita loja de quadros que vende só quadros de futebol. Cara, você tem que estar por dentro dos modelos de futebol, dos jogadores, das coisas, dos em alta, alguma coisa assim. Ah, não, minha loja é mais generalizada, foco em decoração e tal. Você tem que analisar o seu público, certo? O público da tua loja, a idade, o sexo, o que você, com o tempo, você vai postando, né, testando. As redes sociais servem muito para isso, para você ter um parecer se é aquele caminho de arte ou se é aquele outro caminho de arte. Mas eu sugiro sempre que a gente crie nossas próprias imagens de preferência, tá? A gente tem o nosso próprio banco de imagens, porque senão a gente não consegue se diferenciar, né? Porque é fácil a gente achar uma imagem na internet e beleza, achamos lá a imagem linda, maravilhosa, só que tem outros 10 perfis, isso só na nossa cidade, só no nosso bairro que tem as mesmas. Então a gente vai ficar disputando com essas 10 pessoas pelo mesmo cliente, sendo que se Sim. você tivesse uma Uhum. diferente, você conseguiria esses 10 clientes e ainda outros, né? Que veriam ali um potencial na tua loja, um potencial no teu produto, entendeu? Então, eu acredito que investir no seu próprio banco de imagens, na criação das suas imagens, direcionada principalmente com o estilo da tua loja e do teu público, eu acho que isso é um grande diferencial. Eu acho que você tem que fazer isso. Perfeito. Porque, basicamente, comprando molduras, por exemplo, do mesmo fornecedor, por exemplo, a Hubert, né? Vamos lá, compra a moldura da Hubert, né? De várias molduras, fabrica essas molduras. Assim, se você seguir um passo a passo, todo mundo vai produzir as mesmas molduras, bem parecidas. Sem muita diferença. Vai mudar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, alguém usa tipo um detalhe aqui, um detalhe ali. Mas basicamente o produto final vai ser bem parecido. O que vai diferenciar é a arte que tem. Então, Sim, eu acho exato. Porque vai dar a a arte, cara, né, do meu público, do meu negócio. Então, isso é muito exatamente. bacana a sua colocação. Obviamente, estar ali de olho nas tendências, mas procurar readequar ao seu público o que essas tendências estão dizendo. Até Guga tem uma colaboração aqui do Maurício Petsy, tendência quadro de leão, exatamente, uma tendência absoluta, né? As savanas, né? Elefantes, rinocerontes.
A parte da natureza está muito em alta, porque ela vem junto com a tendência também dos amadeirados, que está muito forte, né? Dos acabamentos amadeirados. E, de fato, isso tudo segue a situação que a sociedade está vivendo hoje pós-pandemia, né? As coisas mais minimalistas, os abstratos, as artes mais cleans. Então, a arte, ela é um reflexo da vida, sempre foi, né? Exatamente. E até complementando, né, falou dos quadros assim, leão, né, enfim. Até nesses tipos de quadros você consegue dar o toque da tua loja, o toque Exato. do teu público. Até nesse tipo de quadro, você pega uma imagem que até pode ser assim, um bom banco de imagens e pago, alguma coisa assim, você acha ali boas imagens, mas ainda assim você consegue no Photoshop melhorar aquela imagem, colocar um toque da tua loja, ou então colocar aquele leão junto a uma frase, ou então trocar as cores daquele leão, ou então quebrar aquele leão em 3 partes e vender em um quadro, 3 quadros ainda até maiores, entendeu? Então, ainda assim, quando a gente pega uma imagem teoricamente já pronta, a gente consegue dar um pouquinho da nossa cara, ainda assim com uma imagem pronta, a cara da nossa loja ou a cara dos nossos clientes com isso. Uhum. Guga, quer tomar uma aguinha? Não, tô tranquilo, Tá. pode continuar. O quadro hoje, até para que os nossos seguidores possam pensar em trabalhar nos seus negócios essa situação. O quadro hoje, ele virou uma escolha para presente? Ah, virou. Eu As pessoas aqui, compram quadros isso para também varia, presentear outras? com certeza sim. Isso, inclusive, é uma das forças do Enquadrando. Apesar da gente atingir muito público de decoração, você consegue, com os quadros decorativos, ter um produto, de certa forma, um camaleão, né? Que você consegue atingir e trabalhar em praticamente quase todas as datas comemorativas. Então, são datas que a barreira de entrada do teu cliente é muito baixa. E a gente tem um produto campeão. A gente tem um produto que a gente consegue ter uma margem alta, a gente consegue adaptar nosso produto para cada um dos clientes, para cada uma das situações. Então, se você souber fazer, você consegue vender muito em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. E até mesmo, por mais que não tenham assim, o Natal, por exemplo. Um presente mais, não necessariamente de uma data ali específica, mas assim, presente. Então, consegue sim. Então, os quadros decorativos assim são muito fortes quanto a isso. Agora, assim, a maior força é no A3 ali, A4, um pouquinho maiores que isso, normalmente não são muito usados para presente. Sim, por conta É até do mais os modelos transporte, né? Como é que eu vou chegar com um quadro gigante para presentear alguém, né? Exatamente. E aí já mexe com outras coisas, né? Na verdade, é mais a questão do mercado de emocionar, né, as outras pessoas, né? Enfim, a gente consegue com o nosso produto passar emoção aqui, uma homenagem para as outras pessoas, né? A gente colocando uma imagem, uma foto das pessoas queridas, ou então fazendo uma homenagem com uma frase ou uma outra coisa assim. Então, essa parte de personalização e você vender essa personalização, cara, é muito forte, é muito forte. Um quadro, inclusive, que é um modelo campeão de vendas aqui no Enquadrando, é o quadro que é um modelo do Spotify, tá? Que você consegue colocar ali, né, o QR Code. Então, é um quadro bem interativo, bem diferente, né? Então, ela consegue escanear o QR Code e consequentemente, toca a música no celular interativo. E diz muito ali por trás, né, daquele quadro. As pessoas E é uma escolhem a tendência playlist que também. elas querem, que emociona. Então, de fato, presentear com quadros decorativos está em alta. E até porque você foge um pouquinho daquele comum, né? A gente consegue fugir um pouquinho do Exato. comum, porque quando a gente pensa em presentear, né? Por exemplo, quando eu quero presentear uma pessoa, eu vou atrás do presente, eu conheço a pessoa, cara, eu vou pensar aqui o que eu vou levar para essa pessoa e tal. Mas às vezes tem aquela pessoa que normalmente, né, as pessoas são um pouco preguiçosas. Não, vamos ver ali uma blusa, o negócio de uma bermuda, uma calça para dar de presente para amigo. Mas tem pessoas que querem dar algo mais, né? Que querem se preocupar, Claro, claro. principalmente namorados, né? Noivos, enfim, querem dar um presente melhor, né? Querem surpreender e tal. Então, cara, principalmente Dia dos Namorados ali é uma data que é muito forte, cara. Dia das E, Mães.
Uma data muito... Então, Guga, fica a dica, o quadro como status de presente para os nossos seguidores aqui aproveitarem as datas comemorativas, trabalharem na rede social essas datas. E, gente, quadro hoje é presente. Aproveitem isso a favor de vocês. Não deem mais cuecas, meias, perfume, chinelo, tênis, deem quadros e façam as pessoas entenderem a beleza que é presentear com esse tipo de produto. O Guga falou uma coisa muito emocionante e a nossa aluna da Universidade da Moldura, Silvana, que talvez esteja ouvindo, ela fala muito disso, que o quadro transmite emoção, né? O quadro, ele conta uma história. Então, isso é um argumento forte de venda também, que as pessoas devem explorar à vontade, né, Guga? Com certeza. E, assim, complementando, comercialmente falando, a gente consegue ter um produto muito diferenciado, assim, um produto muito diferente para essas datas comemorativas, altamente competitivo e adaptável. A gente consegue fazer modelos ali de pronta entrega e vender até o último dia de uma data comemorativa. Então, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. E digo mais, ainda comercialmente falando, você pode cobrar 5, 10, 15, 20, 50 reais a mais em um quadro por personalizar uma arte. Ou trazer algo ali específico para aquela pessoa. Então, isso é muito forte, aumenta muito, né, o ticket médio das nossas vendas e, consequentemente, aumenta o dinheiro no nosso bolso, né? Que é importante, né? É importante. E Claro. falando, e falando assim também, o Enquadrando ele cresceu muito com os modelos personalizados, assim, principalmente através dessas datas comemorativas, porque a gente consegue impactar muito a vida das outras pessoas. E isso aumenta muito as menções nas nossas redes sociais como eu posso dizer, as pessoas de fato se tornam fãs do nosso trabalho através disso. E isso é muito forte, porque a gente recebe o carinho das pessoas na rua, as pessoas que conhecem as pessoas por trás, né? Eu e a Júlia por trás do Enquadrando, elas, cara, às vezes param a gente na rua, assim, e agradecem, já comprei um quadro de vocês, e poxa, foi super lindo o meu dia dos namorados, ou então, poxa, o dia das mães, o dia dos pais, eu consegui, meu pai chorou, manda um vídeo. E isso dá muita, como é que eu posso dizer? É um sentimento de gratidão, né? Com a gente, dá muita força para a gente continuar e continuar melhorando, né? Claro, claro. Continuar crescendo e colocando o nosso cliente no centro de tudo, né? Que é, de Sim. fato, sem os clientes. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo, assim. É um ponto assim, que pouca gente fala, normalmente fala muito em comercial, mas esse enriquecimento pessoal também que traz, né? As pessoas terem esse carinho pelo teu trabalho e, cara, te agradecerem pelo teu trabalho, que tipo, é teu trabalho, É recompensador. agradecem, assim, quando a gente faz alguma coisa certa, mas, cara, elas agradecem muito, assim, é uma coisa que você tá vendendo pra ela e ainda assim ela tá te agradecendo, que, caramba, obrigado por você ter começado a loja. Pô, isso é Legal, fora né, do... Guga? Olha só, tem saludos de Argentina. Olá, graças. Olha que bacana. Pessoal, está perguntando se podem fazer perguntas. Claro, eu falei que no final a gente ia retomar, mas façam qualquer pergunta que vocês queiram fazer, que nós estamos aqui para isso, justamente para tirar dúvidas. Peçam de acordo com a experiência do Guga, o que ele não faria, o que ele faria. E podem perguntar à vontade, né, Guga? Estamos aqui para isso. Outras Exatamente. coisas que as pessoas têm dúvida, como é que vocês fazem as entregas, por exemplo? Está enquadrando? Tá. A gente montou aqui uma logística, né? A gente tem que ter uma mini logística aqui para conseguir entregar, né, todos esses produtos, né? E, enfim, a gente vende bastante aqui, principalmente na nossa região, mas também em outras regiões. Então, basicamente, várias entregas que a gente faz é pelos correios, tá? Então, a gente tem contrato com o correio, então, quando, às vezes, até o contrato com o correio, mas, por exemplo, o contrato com o Melhor Envio, por outras plataformas de envio, transportadora, dependendo, a gente vai cotando onde está melhor para o cliente e tal, e a gente consegue enviar através desses lugares, assim, né, desses meios, né, correio e tal, mas para outras cidades e tal, até para cidades vizinhas aqui de Belém. Mas a gente também tem uma logística de entregas locais, tá? Principalmente entregas na nossa cidade. Então a gente tem ali alguns motoboys que são parceiros, né, que fazem essas entregas. Então a gente já
fez ali uma rede de motoboys ali que a gente consegue entregar na nossa cidade de forma bem rápida, assim, bem prática. Então, se a pessoa estiver fazendo pedido hoje com a gente, no máximo daqui 2 dias está na casa dela. Então, isso é muito rápido, entendeu? Então, normalmente isso acelera o processo da compra e a gente, cara, consegue ter muitos clientes, né? Principalmente ter aquele efeito uau, né? E as pessoas olham, caramba, é tão rápido e tal, apesar de ser um produto personalizado e tal, chegou muito na minha casa. Então a gente montou essa, de certa forma, essa logística aqui, né, para conseguir entregar mais rápido. Guga, pergunta da Silvana, se vocês fazem também instalação dos quadros ou de alguma forma auxiliam essa instalação? Sim, na verdade, a gente não faz a instalação dos quadros, tá? Basicamente, ninguém daqui da empresa, né, nem eu, nem a Júlia, nem os funcionários daqui não fazem a instalação dos quadros. Só que a gente ensina as pessoas, quando a gente manda um produto nosso, a gente manda também alguns recados, alguns avisos impressos, tá? E dentro desses avisos, tem alguns avisos que tem um QR Code, onde a pessoa pode escanear o QR Code e cair num vídeo ensinando a colocar os quadros na parede, entendeu? Então, isso é bem prático ali, a pessoa consegue fazer aquela história do faça você mesmo, né? E as pessoas que querem uma instalação, a gente terceiriza a instalação de uma pessoa que a gente indica, né? Uma pessoa de nossa confiança, já fez vários trabalhos, e a gente indica essa pessoa para fazer a instalação. Porque eu não faço a instalação, principalmente, tá? As pessoas podem estar se perguntando, caramba, mas por que tu não faz a instalação, teus quadros e tal, alguma coisa assim? Principalmente porque o enquadrando, aqui o enquadrando a gente preza muito pela escala. Então, eu vou conseguir fazer a instalação aqui em Belém, mas, por exemplo, meu cliente de outra cidade não vai ter essa mesma instalação, entendeu? Então, como a gente quer vender em escala e quer estar em todos os lugares, a gente prefere fazer dessa forma. Mas não tem nada de errado fazer a instalação, entregar esse serviço, principalmente porque é muito legal, né? Você entrega o serviço inteiro, né? Mas a gente não faz esse tipo de instalação, a gente indica uma pessoa, porém, a gente dá um auxílio para ela de como Perfeito. instalar através de vídeos, através posts e até mesmo quando a gente vende ou pós-venda, a gente se coloca à disposição de qualquer dúvida. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Olha, aqui o comentários, quantas dicas de sucesso, por isso enquadrando é um sucesso, vocês Acho. conseguiram se diferenciar. O Paulo pergunta se os Correios aceitam encomendas grandes. Tá, o correio, ele tem. Eu não tenho exatamente a medida, mas se eu não me engano, a tua caixa do correio ela pode ter no máximo 200 centímetros de todos os lados somados. Eu não sei exatamente, não lembro exatamente, que é um número bem específico, tá? É, Se passar desse tamanho, certo? A tua encomenda ela vai ter que ir por transportador, tá? Então, melhor caminho é ir por transportador. Então, o correio ele tem um limite ali Uhum. e quando você for já aqui, né? Quando você for embalar pro correio, cara, embala bem, viu? Embala bem, coloca plástico bolha, coloca cantoneira, coloca, se possível, faz um enchimento na caixa de papelão, porque corre um sério risco de vidro, principalmente, com vidro, porque Exato, eu mas, acho que já tem até mais uma pergunta nesse sentido, né? Exatamente, como é que você lida com. Vamos perguntar assim para ti, Guga, até que tamanho você consegue enviar por correio e como é que você protege o quadro com o vidro? ó, a partir do tamanho A3, certo? A partir do tamanho A3 eu gosto de mandar por transportadora. Ou seja, acima de A3, transportadora. Certo? Normalmente eles têm um pouco mais de cuidado, não quer dizer que seja tão mais cuidado assim, mas é um pouco mais seguro, tá? E normalmente o preço compensa. Às vezes o preço compensa, entendeu? E como é que a gente embala, tá? Basicamente, precisa ter caixa de papelão, tá? De preferência com 2 ondas, tá? Preferência o papelão bem Opa, espesso uhum. para segurar, né? Cantoneira é muito importante ter cantoneira em cada um dos cantinhos dos quadros, principalmente para não bater os cantos dos quadros, principalmente se você trabalha com moldura gesso, tá? Então isso, cara, não pode sair nenhum quadro sem cantoneira se você trabalha com moldura gesso. Isso de fato, principalmente por correios. Plástico bolha, né? E também tem muita sobra de papel, né?
faz as impressões, ó, tem até uma impressora aqui atrás, outra impressora aqui do lado, a gente tem algumas impressoras aqui. Então tem muita sobra de papel, né? Principalmente adesivo e tal. Então a gente amassa esses adesivos e sobra de papel também que vem em caixas e tal, esse tipo de coisa. A gente amassa e faz um preenchimento da caixa, tá? A caixa de Perfeito. papel, preenchimento para o quadro não dançar, não ficar dançando dentro da caixa. Uhum. Então ele fica um pouco mais firme e protege muito mais o vidro, né, também. Então, Sensacional. outra saída, se for um quadro muito grande e tal, e claro, tudo isso que eu estou falando gera um custo para o teu produto, né? Então você tem que calcular isso no teu produto, tem que colocar esses valores dentro do teu produto, principalmente quando você entrega para outros estados. Eu vejo que algumas pessoas também colocam hoje em dia, tá? Eu ainda não testei, mas tem vários alunos que testaram e fazem dessa maneira chapas de isopor, né? Para dar uma protegida no vidro. Então Uhum. funciona. Show. Vamos ver aqui. Obrigada, Silvana, agradeceu, tá, pelas Show de informações. bola. Ó, nossa equipe da Universidade da Moldura já explicando o envio do correio. É a soma dos três lados que não pode ultrapassar 200 centímetros. Exatamente. Pacotes com mais de 70 centímetros cobram uma taxa adicional. Exatamente. Outra coisa, se vocês estão com medo de enviar pelos correios, tá, com vidro, pode procurar outras soluções de quadros, né? Você pode trabalhar com, por exemplo, com tecido canvas, que não leva vidro na maioria dos quadros. Você pode trabalhar, eu não quero substituir o tecido, eu não quero substituir, sei lá, o papel fotográfico que eu uso, alguma coisa assim, quero permanecer com vidro Uhum. ou com algo parecido com vidro. Cara, dá para usar o acrílico cristal. É bem parecido com vidro e não vai quebrar com facilidade, entendeu? É um pouquinho, às vezes é um pouquinho até mais caro e tal, mas você não vai ter esse problema com correios também. Vai ser bem menor esse seu problema com correios, entendeu? Então, são algumas soluções aí que dá para se usar. Guga, vamos lá. O Ailton pergunta se você tem uma quantidade mínima para comprar molduras. Eu não sei se ele está perguntando para você ou para a Roberta agora. Deve ser, Ailton, é quantidade de quadros? Pode deve esclarecer para a gente? Vou perguntar para ti. Se eu quero comprar um só quadro, eu consigo? Como é que Ó, funciona? com certeza. Tranquilo. A gente tem, inclusive, outros produtos. A gente criou meio que uma esteira de produtos, né? Principalmente na internet, às vezes as pessoas elas têm um pouco de receio, até hoje, por mais que a internet esteja forte e tal, elas têm um pouquinho de receio de comprar pela internet por conta de pessoas que não são profissionais, né? Lojas que não são profissionais e vendem produtos de qualquer jeito, que não testam, e, enfim. Então, a gente fez uma esteira de produtos e a gente tem produtos até de todos os preços, variados preços. Principalmente, onde que eu quero chegar com isso? Produtos que, por exemplo, tem produtos da nossa loja que são fotos, né, fotinhos Polaroid, não tem tanto a ver assim, com quadro decorativo e tal, mas tá dentro da nossa esteira justamente para a gente quebrar aquela barreira de compra da pessoa. E aí ela vê que o nosso produto, mesmo sendo um produto com valor baixo, ali, um produto inferior, é um produto que caramba, entregou rápido, vem numa boa qualidade, teve uma boa experiência com o nosso atendimento, e aí acaba que ela migra para o nosso produto que realmente coloca dinheiro no nosso bolso, né? Que é o quadro decorativo. Então, não tem assim limite de quanto comprar aqui no Enquadrando, não. Se a pessoa quiser, Google, eu quero comprar meia moldura. Eu falo, opa, temos meia moldura, vou dar um jeitinho aqui para ti. Já vou fazer o meu pedido amanhã, então. O Meia moldura. Wagner pergunta, Google, Wagner Antônio nos pergunta o seguinte: o fundo dos quadros, no caso da Enquadrando, né? Você usa o MDF, o HDF, por sair mais em conta? O que você está usando hoje? Tá, o que eu gosto de usar, tá? Eu me confundo um pouquinho nos nomes de HDF, MDF, mas enfim, eu uso uma chapa de MDF de 2,5 mm, tá? Só para deixar Uhum. 2,5 mm, eu acho que é a menor chapa que tem de MDF. E eu uso ele revestido branco, tá? Eu gosto de usar ele revestido no branco. É um pouquinho mais caro? Porém, ele é mais fácil para adesivagem. Quando a gente adesiva a nossa arte no quadro, é muito mais prático.
certo? Então, isso daí é um ponto que já valeria esse custo um pouquinho maior, que não é tão maior, tá? Não chega nem a ser R$ 1 mais caro. Então, é um custo muito pequeno que só o fato de você adesivar com melhor precisão e chegar no melhor acabamento já compensaria. E também, principalmente aqui em Belém, é uma região que é muito úmida, né? Tem muita chuva, esse tipo de coisa. Então, pode ser, dependendo do material que pode ser usado, pode dar mofo, né? Pode dar mofo. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Por isso que eu uso revestido branco, principalmente, tá? Exato, é. Sempre importante ressaltar, né, Guga, que o material para fundo é mais seguro do ponto de vista de proteção à umidade, mofo, é o Floorboard, a gente sabe disso. Ele tem o custo mais elevado, geralmente usado aí para composições mais de maior envergadura, né? Enfim, a chapa de fibras aí acaba sendo o recurso mais econômico para gerar escala, para quem trabalha com um público cujo posicionamento já é um pouco menor que uma obra que vai num Exatamente. grande hotel, chiquérrimo, ou numa casa, enfim. Então, tudo isso depende também do preço e do teu público-alvo, né? Deixar bem claro essa situação também. Mas uma boa saída, se não quiser ter um custo muito elevado, por exemplo, de um foam board, é você trabalhar com a chapa de fibras, né? O MDF revestido. Revestido, uma boa saída. Uhum. Existem outros clientes que usam também, fica a dica, uma espécie de verniz marítimo, algo nesse sentido, não sei exatamente, mas que também protege, né? Tenta isolar um pouco aí essa possibilidade muito recorrente em áreas úmidas, que é a possibilidade de pegar aí umidade, né? Enfim, Exatamente. vamos Exatamente. lá, vamos ver. E às vezes não precisa nem ser uma área tão úmida, só de estar, por exemplo, na frente de um ar-condicionado, alguma coisa assim, já pode, Sim, né? Não será região, mas às vezes o ambiente ali que. Mas enfim, sim. Vamos lá. O Ailton, na verdade, ele quer saber a quantidade mínima de molduras, né? Meu amigo Ailton, no link da nossa biografia aqui no Instagram, só clicar direto lá e ir na abinha WhatsApp. Manda um oi lá, que amanhã a nossa equipe te dá todas as informações sobre isso, tá bom? Tem, assim, um pedido mínimo em valor. E aí você pode mesclar com quais produtos você queira. Mas nos chame lá para a gente atender você com mais tempo, né? Com mais carinho, tá bom? O Maurício Petsy fala o fundo melhor é o FOAM, em termos óbvio, em termos de conjunto da obra, sim, um ótimo recurso também. A universidade responde, a live ficará salva em nosso Instagram. Nossa equipe está respondendo. Sempre salvamos todas as lives, tá, pessoal? bola. Vamos lá. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta lá no início, Google. Eu acho que tinha pessoal também pedido sobre o Roberto, pedidos. Perfect Quadros. Fiquei um ano juntando e comprei todos os maquinários. Hoje só terceirizo a impressão. Mas ainda terceiriza a impressão, né, Guga? Também é uma saída interessante, né? Exatamente. Depois de um tempo, é ideal fazer tudo, né? Inclusive até a impressão. Hoje no Enquadrando a gente faz absolutamente tudo, inclusive a impressão principalmente, né? Que depois de um tempo, quando começa a dar muita escala para o teu negócio, fica difícil de terceirizar. Quando você está, Uhum. por exemplo, uma gráfica, ela não vai ficar à disposição só na loja. Normalmente, quando a demanda é tão grande, por exemplo, a demanda do quadrante estava tão grande que não tinha gráfica que conseguisse atender num prazo ali a gente, entendeu? E com uma qualidade. Você consegue aumentar muito mais a qualidade de impressão, diminuir seu custo, mas é claro, impressoras são caras. Até mais caras do que todo o maquinário de montar uma moldura. Uhum. Ó, até perguntam aqui qual plotter você usa. As impressões são em vinil e tinta eco solvente? Sim, tinta eco-solvente. A gente imprimia antigamente numa látex, numa HP látex. Hoje, você já consegue achar algumas soluções até para alugar impressoras, tá? Então, a gente vendeu a látex e começou a alugar uma impressora aqui. A gente tem duas impressoras. No caso, uma que imprime a laser, né? Em alguns casos específicos, quando a gente quer atender com mais velocidade, alguma coisa assim.
quando o cliente quer com muita pressa, e principalmente os quadros personalizados, né? Ali no tamanho A4, A5, a gente consegue atender bastante com uma laser que a gente tem aqui, que é uma cônica, e já os quadros maiores, os quadros com definição de cores melhores, alguma coisa assim, a gente trabalha com adesivo de vinil, sim, numa plotter eco-solvente, tá? Muito importante. Legal. Vamos ver se entra mais alguma pergunta. Guga, quase que ia me esquecendo. Você trabalha muito com molduras Hubert. Eu falo Hubert porque a pronúncia consolidada, né? Mas é Roberto, tá, gente? Roberto, já tem o Tzinho no final. Você aprecia muito a linha PET, aí enquadrando, né? Tem uma grande compra sempre nessa linha. Eu gostaria de te perguntar, por quê? Né? Qual é a tua defesa desse material como indústria, como fábrica? E como é que teu público enxerga essa questão ecológica de você colocar uma lâmina feita com garrafa PET reciclada? Como é que o público também está vendo isso? Tá. A primeira coisa, eu acho assim, a gente precisa educar o nosso público quanto à moldura. Porque quando a gente fala assim, é moldura PET, a pessoa imagina assim que, sei lá, é um monte de resto assim que se junta e se forma uma moldura. Então, tem que tomar cuidado, principalmente quando está posicionado na internet, identificar que o revestimento da moldura é uma lâmina PET, tá? Então, primeiro, Uhum. ver que a gente fala fica com medo, com receio, tá? Mas por que não a moldura PET, né? Essa é a pergunta, porque a gente trabalhou muito tempo com gesso, né? E assim, querendo ou não, o gesso, ele tem uma certa perda de material e você tem que tomar extremo cuidado com o material. Não que não seja um material muito bom de trabalhar, muito pelo contrário, um material com um acabamento muito bonito, uma estética muito bonita e tal. Porém, para o nosso negócio aqui, a solução que a gente mais fez sentido foi a lâmina PET, principalmente porque, cara, não arranha com tanta facilidade quanto o gesso. O manuseio é muito mais prático. O produto é muito mais leve, certo? E isso faz diferença no preço do frete, por exemplo, certo? Uhum. Levar em consideração é que não quebra com facilidade, por exemplo, os canteiros, principalmente os canteiros, por exemplo, da Rubete, quando a gente faz o canto da moldura ali, você pode, cara, eu já fiz teste, tem vídeos aí, você pode procurar aí no perfil, que a gente joga a moldura, cai no chão, bate, por exemplo, não lasca o cantinho, a unção, né, da meia esquadria. Então, assim, é uma moldura muito resistente, um acabamento muito bonito, não deixa a desejar em nenhum aspecto. E, cara, ainda assim consegue entregar com muita mais facilidade e mais segurança de não chegar arranhado um produto do seu cliente, alguma coisa assim. Às vezes nem por descuido de vocês, mas sim descuido de uma transportadora, de um correio. Então, a gente fez mais sentido a gente trabalhar com a moldura PET. Quando a gente conheceu, eu fui pessoalmente, né, até a fábrica, né, lá da Rubete, olhei cada um dos modelos e falei, cara, é isso daqui. Aí a gente vai começar a trabalhar somente com esse tipo de moldura que faz mais sentido. E assim, falando para vocês, todo negócio assim, quando você fabrica, tem algumas perdas, tá? Você vai perder você vai perder algumas coisinhas, não tem jeito. Quando você está fabricando, mas as minhas perdas com a moldura PET, cara, diminuiu assim drasticamente. E isso impactou diretamente no faturamento da empresa, entendeu? Então, eu sou um grande defensor da moldura PET. Eu até a gente conversou com o Júlio, né, na época que a gente foi, né, aí na Rubest e tal, ele falou, eu falei, poxa, a moldura PET é o futuro, e eu me lembro que ele falou, não, não é o futuro, é o presente já. O futuro são outros tipos de coisas que vão ser ainda mais sustentáveis, que vão ser ainda melhores, com acabamento mais estético ainda, e então, assim, fora todo o apelo ecológico, né? Que hoje em dia, eu acredito que todo mundo tem que ter esse posicionamento, principalmente na internet, a sua loja tem que pensar nisso, entendeu? Então, quando a gente imprime aqui um papel, por exemplo, e tem a sobra do adesivo, o liner, né? A gente reaproveita esse adesivo, amassa e coloca dentro para fazer outra coisa, entendeu? Então, Tá. Uhum.
tudo isso tem que tomar todo esse tipo de cuidado, tudo tem que ser aproveitado. Aqui na nossa empresa a gente tem muito essa consciência. E a galera, por mais a nossa audiência, fala galera, né? A nossa audiência e tal, ela respeita muito isso da questão ecológica, tá? E realmente isso, até quando não é a nossa intenção, faz você vender mais. Então, quando você tem um bom posicionamento e sabe fazer esse posicionamento na internet, você vende até por conta disso. Então, tenho coisas boas a dizer da moldura PET, é isso, sou um grande defensor. A Simone Monteiro também diz que ela gosta desse tipo de moldura porque ela não risca, né? De fato, é um dos atributos. E ela pergunta também, vende a moldura pronta. Simone, detalhe um pouquinho mais para nós o que seria o vende a moldura pronta, tá? Por gentileza. Guga, a gente está se encaminhando aí para os 15 minutos finais. Gostaria também de comentar que, além da loja, você percebeu que o público, né, do segmento tinha uma grande dificuldade. E você criou também um curso onde você auxilia as pessoas que queiram montar uma loja online de quadros. Quando é que Exatamente. você percebeu que essa demanda era necessária? Então, assim, na verdade, a gente nunca pensou em ter um curso, né? Na verdade, a gente nunca pensou em ter um curso. O que eu queria fazer através da internet era ajudar algumas lojas e principalmente, como é que eu posso dizer? Organizar o mercado. Porque com um crescimento muito grande na pandemia, que enfim, vários outros negócios foram afetados na pandemia e tal, mas as pessoas que trabalhavam com quadros decorativos estavam posicionadas na internet, venderam muito na pandemia. Todo Sim. mundo que tinha uma loja antes da pandemia cresceu muito durante a pandemia. Se tivesse bem posicionado nas redes sociais, né? Bem posicionado. Certo? Então, o que acontece? Quando teve esse crescimento, teve muita gente que começou o negócio aí na pandemia sem ter conhecimento, sem ter experiência. E acabou, como é que eu posso dizer? Não é a melhor palavra, tá? Mas eu vou falar mesmo assim, já vou me desculpando, prostituindo um pouco o mercado, de certa forma. O que acontecia muito eram pessoas que chegavam no enquadrando, por exemplo, e a gente passava ali um orçamento, falava, e a pessoa vinha com, tá, mas vem moldura? Aí, sim, vem moldura, a gente só trabalha com moldura. Ah, não, porque eu comprei de outra pessoa e ele falou que era um quadro, e quadro tem moldura. E entregou uma plaquinha e não sei o quê, e a plaquinha voltou, e começou a duvidar da qualidade do produto. E isso me preocupou, porque tinha 1 milhão de posts, 1 milhão de conteúdos ali criados, explicando detalhe por detalhe que aquilo ali era um quadro, que tinha uma moldura, que tinha uma fábrica ali por trás, que tinha todo um cuidado ali por trás, funcionários ali por trás para fazer, desenvolver a moldura e tal. Isso começou a me preocupar, né? Então eu percebi que com esse crescimento desenfreado, né, do nosso é muito bom, não cresceu assim o conhecimento. As pessoas procuravam na internet e não achavam conhecimento. E eu resolvi primeiro criar esse perfil justamente para fazer com que a galera que começou, porque muita gente começou e parou, né? Durou ali um período da pandemia e parou. Mas eu sei que tinha muita gente que ia continuar. E essas pessoas que continuar poderiam ainda assim ficar prostituindo o mercado. Então eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para não afetar o negócio, né? Eu preciso fazer alguma coisa ali para não afetar meu negócio. E eu, principalmente também para ajudar outras pessoas a construírem a loja e não passarem. Não tem que fazer moldura de papelão, não tem que fazer, pegar MDF, pintar e fazer tudo isso dentro de um quarto, enfim, não essas coisas, não passar por essas coisas que eu passei. Então a gente criou esse perfil, né, que é o guga.sadala, justamente para ajudar as pessoas a começarem uma loja de quadros do zero, do absoluto zero, que nem eu comecei, só que não passando por esses caminhos, né? E aí com o tempo, né, quando a gente começou, eu conversei com, fui na Rubert, né, conversei com eles e tal, falei da ideia, eles super gostaram, tal, e eu falei que eu ia fazer e tal, quando a gente comecei a fazer, e rápido teve um crescimento grande, né, o perfil, assim, foi muito acessado, e a gente ficou surpreso, e com o tempo as pessoas, assim, mandam de conteúdo, Guga, por favor, lança um curso, ensina, dá um treinamento e tal, e tipo, não passava na minha cabeça isso, né?
Porque, enfim, não passava, não sabia como montar exatamente todas as ideias que eu tinha e não tinha nem tempo na época de montar tudo isso dentro de um curso, que dá muito trabalho, né? Tem que gravar tudo, tipo, é muito trabalho mesmo, né? As pessoas subestimam assim, é só gravar, não, não é, você tem que preservar um monte de coisa. E aí veio a necessidade, as pessoas ficaram pedindo, eu falei, cara, vamos atender, né? Vamos fazer e vamos ver como é que vai ser, vamos lançar a turma 1. E, cara, desde a turma 1 foi um sucesso. E a gente já está indo para sexta turma, quinta turma, sexta turma. E, enfim, é um negócio que veio para ficar aí. A galera acompanha bastante, né? Enfim, é isso, Que bom, basicamente. Guga. E quem quiser seguir, então, gente, é o guga.sadala, né? É um curso bem focado ali para lojas online, que o Guga usa toda a experiência dele para compartilhar com outros empreendedores do segmento, né, Guga? Tu consegues identificar, dentro da tua experiência hoje, se nós fôssemos se perguntar qual a maior dificuldade de quem está iniciando no segmento? É possível identificar? É possível, é possível. É, As pessoas que estão iniciando no segmento, normalmente elas não focam na venda, né? Elas têm dificuldade de se posicionar na internet e não focam na venda. Elas querem saber absolutamente tudo sobre MDF, por exemplo, sendo que tem empresas como a Roberta que cuidam disso, que escolhem a melhor madeira, que fazem o melhor acabamento, que entregam o produto ali praticamente feito, né, para você cortar, serrar, grampear, enfim, claro, você vai ter que fazer alguns processos. E elas focam muito nisso, no produto. Só que para você ter uma loja de quadros, você precisa ter a venda. Então, eu acredito que as pessoas, elas não... A maior dificuldade é conseguir clientes na internet, ter um posicionamento ali que realmente funcione, estratégias, né? E é uma das coisas que a gente consegue ajustar muito através do nosso conteúdo, né? Tem conteúdo diário aqui desse perfil Aponte Sadala e através do curso também. A gente tem uma metodologia para levar a pessoa na internet a ter um bom posicionamento com uma loja de quadros, porque quando a gente fala em pessoas ensinando na internet, ensina e-commerce, ensina a ter não sei o quê, mas nada específico para quadros. Normalmente o que elas ensinam é para roupa, para bolsa, para joia, né? E o mercado de quadro é um mercado muito específico, o mercado de decoração é um mercado muito específico. Então muda muita coisa, né? Então eu acho que essa é uma das maiores dificuldades assim das pessoas se posicionarem e focarem Sensacional. nas coisas erradas assim, fora do tempo, sabe? Que é produzir antes de, por exemplo, ter a primeira venda ou ter um posicionamento ou entender que tipo de público vai atingir. Então, colocam coisas na frente de outras, entendeu? Normalmente, a carroça na frente do burro, né? Como é o ditado, né? É o contrário, né? Então, isso é um problema. Eu acho que esse daí seja um dos maiores problemas. E acharem também, né, que precisam de um monte de investimento para começar. Que, na verdade, isso comigo e com outras pessoas que eu conheço, que são alunos, que são, às vezes, só seguidores, provam que não precisa. Que você precisa ter atitude, Ótimo. ação. Então, basicamente são Perfeito. E essas coisas, comprometimento, né? né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? É. O Guga, antes de finalizar, eu gostaria que você falasse só um pouquinho sobre a questão de humanizar as redes sociais. Vocês trabalham muito com isso, né? E Sim, muitas sim. vezes as pessoas elas têm vergonha de aparecer ou de fazer um vídeo, sempre com aquela preocupação, eu tenho que estar numa superprodução, eu tenho que ter uma maquiagem, eu tenho que ir no salão, eu não sei falar direito, eu tenho que ter um cenário. O que você diria? Como é possível você humanizar a sua rede social sem precisar de um cenário cinematográfico? Como é que funciona isso? Como é que as pessoas podem se libertar e começar a aparecer nas redes? Beleza. Porque assim, as pessoas elas querem o perfeito, né? Querem fazer tudo perfeito. E, cara, o perfeito não existe assim. Eu costumo falar que o feito é melhor do que o perfeito. Se você simplesmente tiver um celular e tiver coragem, você vai aparecer na tua loja e as pessoas vão se identificar com a tua loja. Tem várias formas, inclusive a última live que a gente fez, eu não sei se tu viu, Vanessa, foi sobre humanizar a marca, né? A gente falou muito sobre isso.
E tem várias formas de humanizar a marca, tá? Vou resumir aqui bem rapidinho. Que, enfim, uma delas é aparecendo, né? Mostrando as pessoas que estão por trás daquela loja. Principalmente para passar mais confiança para a pessoa que está acessando a tua loja online. Porque ela pode ficar com receio, né? Ela fica com receio ali. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que estão por trás? Será que elas se preocupam de fato com isso, ou com aquilo outro, ou com essa atitude, ou com aquilo outro, enfim. Então, é interessante, principalmente, saberem a história das pessoas por trás daquela loja, né? Então, é uma forma de humanizar. E, principalmente, pessoa, compra de pessoa, entendeu? Uma coisa... eu vou falar aqui, o primeiro fornecedor de molduras que eu tive não foi o Roberto. Não foi a Roberto, mas desde o primeiro dia que eu conheci, o atendimento deles fez total diferença. Então, o atendimento deles fez total diferença para mim, porque eles souberam humanizar esse atendimento. E foi um divisor de águas para eu comprar deles, para eu me tornar um cliente, sou um cliente até hoje. Inclusive, hoje chegou meu pedido, tá, Vanessa? Que Hoje, bom! então, amanhã vai ser um dia de grande trabalho por aqui. Mas, para humanizar a tua marca, cara, eu acredito que engessada alta. Foto real, vídeo do teu produto, pessoas segurando o teu produto, pessoas usando o teu produto. Que, enfim, a gente tem que criar soluções para pessoas, né? São as pessoas que usam nossos produtos, né? Apesar deles ficarem na parede, as pessoas que escolhem as artes que ficam na parede, as pessoas que escolhem o tamanho que fica na parede, as cores que ficam na parede e assim por diante. Então, pessoas. Então, vocês estão me ouvindo bem? Porque acabaram de me Agora ligar deu uma aqui. Tá travadinha, tudo mas certinho? já voltou. Ah, tá, me ligaram aqui. Fazem essa. Toda vez tem essa proeza de me ligarem assim, em horário que eu tô fazendo live, esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos lá. Então, para te humanizar a tua marca, cara, tenta usar sempre fotos reais e você aparecer, cara. Aparece segurando um quadro teu dentro da tua história. Coloca então você, seu sócio, ou então você sozinho. Entendeu? No caso, eu tenho uma sócia, né, que é a Júlia. Então, tem lá um destaque mostrando quem somos nós, né, me enquadrando e tal. E outra forma, Google, eu tenho muita vergonha, eu não vou fazer isso, eu tenho muita vergonha de aparecer. Não tem esse desafio, mas caso você não queira aparecer, dentro de uma loja de quadros você consegue usar influencers, blogueiras, para aparecer para você, entendeu? Para falar da tua marca, organizar a tua marca para ti. Você necessariamente precisa estar aparecendo, entendeu? E é Então, muito legal, como você falou, sempre fotografar os quadros reais, evitar os mock-ups, né? Os cenários digitais, porque isso justamente tira um pouco da essência. sim, sim, é bom, porque você consegue expor muito produto e tal. Uhum. Cara, a gente fez algumas pesquisas, né, com os alunos e tal, e quando eles começaram a mudar, isso eu fiz no Enquadrando, né, e indiquei, né, outras lojas para fazerem isso, e quando eles começaram a mudar os... Não, deixando um pouco Acho que de tá lado, travando um pouquinho o Google, né, gente? tá? Estão me ouvindo agora? Tá tudo Tá certinho? travando. Aham. Voltou? Voltou. Aqui tá tudo certinho. Mas, enfim, quando os alunos começaram a usar, né, a questão de fotos reais, eles começaram a vender muito mais. Eles começaram a vender muito mais, Olha só. porque as pessoas acessam ao produto deles, de fato, como era o produto deles, entendeu? Então, conseguia enxergar ali os detalhes do produto, detalhes da moldura, o acabamento da moldura, enxergar ali um pouco mais através de um vídeo, o tipo de impressão. Então, humanizar também é um pouco disso, tá? Para o mundo real. Elas querem ver o seu produto de fato, não assim uma montagem do teu produto. Elas querem ver o teu produto, a tua impressão, Sim, a tua, lógico. entendeu? Elas querem enxergar ali, por exemplo, numa foto, verem que, tipo, poxa, o vidro dá um pouquinho de reflexo e tal. Tem pessoas que gostam disso. E, cara, é uma série de coisas, assim. Mas, de fato, humanizar a marca faz muita diferença. E quando a gente começou a aparecer mais nas nossas redes sociais, e quando eu falo não aqui, tá, nesse perfil, eu tô falando no Enquadrando, na loja mesmo, Sim,
Eu e a Júlia, principalmente, a Júlia até aparece muito mais lá, porque o público do Quadrando é um público predominante e se tem muito mais, porque elas passaram a ter confiança nas pessoas por trás da loja. E, querendo ou não, nós ali como donos de loja, nos tornamos autoridade no assunto. Nós já sabemos ali o que é tendência, né? Por mais que não tenhamos uma formação ali em arquitetura, design, apesar de eu ter feito engenharia e tal, não era muito minha prática essa parte, né? A gente começou a ser autoridade e a gente entende o cliente, entende a necessidade do cliente e o cliente começa a confiar muito mais na gente e nas soluções que nós trazemos para ele. E até mesmo para você humanizar seu atendimento. Tem pessoas assim, por exemplo, até quando a gente vai atender no WhatsApp, tem que ter ali uma forma de idade, de comprar pelo site, alguma coisa assim. O seu atendimento tem que ser personalizado, tá? Tem que conversar com uma pessoa ali, não coloca um robozinho para ficar respondendo. Você pode colocar ali inicialmente, mas depois você tem que conversar com uma pessoa, porque quer tirar a seca, faz muita diferença. Muita diferença. Então, não ter vergonha de aparecer nas redes, não precisa ser a Gisele Bündchen. Enfim, Não. as pessoas querem ver pessoas, né? Querem ver a realidade. Eu abri a primeira caixinha de pergunta nesse perfil aqui, cara, eu tava rezando, orando, pedindo para Deus para não ter pergunta. Olha que louco, porque eu tava com medo de falar. E hoje, cara, eu faço live toda semana. Já fiz live tipo para 500 pessoas e o medo vai embora, entendeu? O medo vai embora. Com o tempo você vai perdendo medo, receio. Uma dica, tá? Quando você for filmar, começa, mais que não queira aparecer teu rosto, né? Filmar teu rosto necessariamente, cara, coloca o quadro ali numa mesinha, filma o quadro, aparece a sua mão e fala por trás. Olha, gente, isso daqui é um quadro do Leandro, aqui na live, dura, esse daqui é uma moldura pet, não sei o quê, vai filmando. Isso já vai fazer você quebrando essa barreira desse medo, tá? E esse medo é normal. Mas é interessante sim aparecer. E as lojas que mais vendem, inclusive, são as que aparecem normalmente. Maravilha, amigo. Eu acho que está travando um pouquinho o teu perfil. Guga, olha só, você já sabe, muitos também que nos seguem, que a gente criou a Universidade da Moldura o ano passado. Oficialmente a gente lançou a primeira universidade corporativa do segmento de quase molduras do Brasil. Até nos inspirando um pouco também nesse teu trabalho. Olha que legal. De sempre estar aberto a ensinar e a compartilhar conhecimento, né? A Roberta tem uma filosofia de abertura, né? Quer que seja, todas as nossas lives são sempre salvas e abertas para o mundo inteiro. Não precisa ser cliente nosso para ouvir, não precisa ser cliente nosso para fazer perguntas, porque essa é a nossa filosofia e a gente entende que o mundo pede abertura e não fechamento, né? A gente segue muito nesse propósito. A universidade abraça isso e nós estamos aí com a formação também presencial, formação fundamental em molduraria, ali na parte prática mesmo de produção de quadros, de entendimento de toda a história da moldura e suas tendências até hoje, produção de quadros nas mais diferentes complexidades. E fico muito feliz em ter a tua presença aqui. Eu sei que a Casa Cássio também está trabalhando muito, né, com cursos, então outras pessoas também. Então, é muito legal isso, porque quanto mais ações nós tivermos nesse sentido, todo segmento cresce. E a gente ajuda tantas pessoas a crescerem também, tá? Então, se você me permite, antes de finalizar, eu queria falar que a gente abriu inscrições em março, né? E já fechamos aqui com o pessoal do Rio de Janeiro, capital, Orleans, Santa Catarina, Tangará da Serra de Mato Grosso, Lajeado do Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina e mais 2 pessoas de Cuiabá, assim de cara, né? Então,
pessoas de vários locais do Brasil vindo para a Roberto Molduras e para os nossos parceiros para fazer essa formação presencial. Isso compartilhar contigo também, porque eu sei que o teu projeto aí do curso também recebe uma demanda enorme, e falar que também nos inspiramos nessa tua vontade de compartilhar conhecimento, né? E nós pensamos, por que não nós também como empresa, uma das maiores empresas. Claro que o curso presencial tem um custo, porque a gente contratou várias pessoas, enfim. Mas o que a gente faz aqui nas lives, no Instagram, Universidade da Moldura, nas nossas redes, no nosso canal, é tudo aberto e é tudo no sentido também de compartilhar conhecimento, tá? Então, parabéns pelo teu trabalho. Acho que a gente pode deixar um espaço aqui para dúvidas futuras, se alguém quiser perguntar para o Guga, né? A gente pode estar depois passando as perguntas. E queria que fizesse as considerações finais também, deixar uma palavra de incentivo para quem está começando, para quem nos acompanhou, enfim. Show de bola, ó, eu agradeço, viu? E fico feliz, assim, e que eu posso te dizer, assim, se 6 anos atrás eu pensasse que eu ia ter uma loja de quadros, que ia ter um sucesso como ela tem, que eu ia ensinar as pessoas a trabalharem com quadros decorativos, que eu ia inspirar uma das maiores empresas do Brasil aqui, a incentivar as pessoas através do conhecimento. Cara, esse Guga que tivesse uma máquina do tempo, voltasse 6 anos atrás e falasse para aquele Guga lá de 6 anos atrás e, olha, faz tudo isso que no final o resultado vai ser esse, eu não acreditaria. Então, se você está aí, né, procurando uma oportunidade, se você está aí com medo de começar, cara, comece, faça, tente, se arrisque, certo? E vamos falar assim, que risco você deve estar correndo com todo esse conhecimento que tem sido passado nas redes sociais, tanto por mim quanto para a Roberto, e que tem passado para tirar todas as dúvidas, para tirar qualquer, sei lá, dificuldade nesse segmento, né? Então, assim, será que é um risco tão grande assim de começar? Será que é um risco tão grande assim de ter um sucesso? Será que... Eu acho que o maior risco que você corre é ficar um tempo nesse mercado e ter sucesso, porque não tem jeito, cara. Se você continuar fazendo as coisas que são certas, as atividades geradoras de rendas certas, e seguir um caminho, você vai conseguir, não tem jeito, você vai conseguir. O sucesso, ele não resiste, né, à frequência, né? A pessoa fazendo isso repetidas vezes, uma hora o sucesso vai ter que vir, não tem jeito. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, se você está com dúvida de começar, comece. Se você está com dúvida de acelerar, acelere, cara. Teste, faça. Tenho certeza que você vai ser bem recompensado quanto a isso, e tá em boas mãos, tá? Tá em boas mãos, seja na minha, seja na Roberto, através do conhecimento, cara, você está em boas mãos, tá bom? É isso, basicamente é isso. Eu Que não sou ótimo. muito bom, não. Então, pessoal, tem uma pergunta aqui, como funciona a parte presencial da nossa formação. Acessem www.unirobert.com.br, que é o site da universidade. Tem o nosso Instagram, Universidade da Moldura, e lá é só você clicar nos links e você tem todas as informações necessárias, tá? Tá tudo muito esmiuçado lá. A Guga também está convidado, já veio na empresa, fica o convite também. E é Tenho isso, que ir. pessoal. Muito obrigada. Oi? Já tô com saudade, já tô com saudade. Vou ter que ir de novo. Vamos lá, vamos Eita. lá. Acompanhe então as nossas redes, sempre teremos bastante dicas. Acompanhe também guga.sadala, sempre dicas preciosas, tá? Vamos juntos construir um Brasil com mais força no nosso segmento, um ajudando o outro, gente. Vamos lá, é assim que funciona. Generosidade e compartilhamento, né? Esse é o caminho para o mundo melhor, tá bom? Agradeço a presença de todos. Guga, eu sei que você está cansado, super, dá para ver nos olhos. Muito obrigada pela dedicação de estar aqui hoje, tá? De coração. E a todos vocês que nos acompanharam também. Obrigado, viu, gente? Valeu. Ó, obrigado, Vanessa. Obrigado, Júlio. Obrigado, Débora, Mari, todo mundo da Roberto aí, tá? Quero agradecer a todo mundo. Obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui.
E espero que a gente apareça aqui mais vezes, né? Que a gente consiga ter esse Vamos contato mais. lá. Vamos lá. Show de Vamos ter bola. a parte 2. Boa Vamos noite, lá. então, gente. Muito Boa obrigada. noite. Tchau, tchau.